Olá, sejam bem-vindos ao Comunicar Cibersegurança, o novo podcast do CNCS. E hoje o tema que trazemos à conversa, aqui neste espaço que pretende servir para discutir e promover a reflexão em matérias subordinadas ao tema cibersegurança, é precisamente o relatório Economia em Portugal. Este relatório pertence ao Observatório de Cibersegurança, que foi lançado no passado mês de março, e para quem nos acompanha, quero apenas recordar que o relatório pode ser consultado no nosso site www.cncs.gov.pt e para falar dele, ninguém melhor do que dois dos autores que se juntam hoje à conversa, Francisco Carvalho Cruz, professor do Departamento de Economia da Universidade do Minho e investigador do Núcleo de Investigação em Políticas Económicas e Empresariais, e João Cerejeira, que é professor do Departamento de Economia da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade do Minho e também investigador no Núcleo de Investigação em Políticas Económicas e Empresariais. Obrigada aos dois pela presença. Vieram do Minho e, portanto, muito agradecemos a vossa presença hoje aqui. E inicio pelo professor Francisco, a quem começo por perguntar como é que este estudo sobre economia na cibersegurança foi realizado. Bom, nós acabamos por agarrar o desafio que nos foi colocado pelo Centro Nacional de Cibersegurança para realizar um estudo que cruzasse o tema da cibersegurança com a economia. Não foi um desafio fácil, sobretudo porque é uma matéria muito pouco explorada e sobre a que existem relativamente poucos dados no país. De qualquer forma, fomos configurando um primeiro índice, tentando encontrar uma metodologia que fizesse sentido e depois chegar a conteúdos que fossem verdadeiramente interessantes para os potenciais leitores. Portanto, o processo foi um processo participado, que contou com a colaboração de outras entidades. O IAPMEI tem um papel muito importante na aplicação de um inquérito a quase 700 PMEs portuguesas que responderam a um questionário sobre comportamentos, protocolos e outras questões muito relacionadas com as suas práticas de segurança interna, e também tivemos a colaboração da Associação Portuguesa para a Promoção da Segurança da Informação, que nos deu dados muito relevantes sobre os profissionais da cibersegurança em Portugal. Portanto, acabamos por estruturar um relatório que tem um primeiro capítulo sobre fundamentos da cibersegurança em matéria de economia, onde se fala de por que há um subinvestimento em cibersegurança em geral. Um segundo capítulo no que explicamos todo o que tem a ver com a arquitetura institucional da cibersegurança em Portugal, portanto, tanto a nível interno como a nível comunitário, dado que muitas das regulamentações e das diretrizes sobre cibersegurança que se aplicam em Portugal têm a sua origem na União Europeia, e onde falamos também um bocadinho de outras entidades internacionais que têm preocupações em matéria de cibersegurança, como por exemplo a NATO, a OCDE ou inclusivamente a ONU, e que também acabam por ter reflexo em Portugal. Há um capítulo que trata de colocar Portugal no contexto da União Europeia, em matéria de cibersegurança e economia, sobretudo a nível empresarial, onde fica mais ou menos claro que as empresas portuguesas estão um bocadinho por trás da média comunitária em matéria de práticas de cibersegurança. Há um outro capítulo que se concentra fundamentalmente na oferta de cibersegurança no país, tanto a nível empresarial como a nível de recursos humanos, e um último capítulo no que, digamos que exploramos o lado da procura e onde, digamos que sistematizamos toda a informação que obtivemos através do tal inquérito que realizamos com a colaboração do IAPMEI, e onde 641 empresas responderam a um questionário indicando quais são as suas práticas de cibersegurança, quais são as medidas que aplicam, qual é a cultura organizacional orientada para este tipo de problemática e muitas outras dimensões que estão espelhadas no relatório que apresentamos no mês de maio. E relativamente a essas conclusões, quereria destacar, enfim, alguns temas que fossem de maior realce? Sim, como dizia, de facto, há uma crescente exposição digital por parte das empresas em geral e das PME em particular em alguns âmbitos, e esse aumento da exposição tem muito a ver com o aumento da ligação à internet, tem muito a ver também com a presença digital das empresas, tem a ver ainda com as compras e as vendas online, inclusivamente com a interconexão com os sistemas de fornecedores e clientes, tem muito a ver também com a utilização de sistemas remoto de armazenamento e, inclusivamente, também com a integração de sistemas automáticos ou autónomos em matéria de operação. E mais, a própria pandemia acabou também por, digamos que, criar um boom em matéria de trabalho remoto,
onde os traballadores utilizam dispositivos privados que acabam por ser um risco para o sistema integral das empresas e colocam, de facto, desafios em matéria de cibersegurança. Portanto, isso é claro e, portanto, a partir desse aumento de exposição é absolutamente necessário que as empresas melhorem a sua proteção em matéria de cibersegurança através de medidas mais sofisticadas, mais abrangentes, e para isso pois, é necessário mudar certamente a cultura dos empresários. É muito importante também mudar a cultura dos trabalhadores, que são, em certas ocasiões, reácios a, digamos que, utilizar determinado tipo de medidas de proteção. É também muito importante melhorar a sensibilização e a formação e, digamos que, também contribuir, ou melhor, aumentar a propensão dos estudantes para enveredar por esta carreira, que é uma carreira muito atractiva, e o inquérito dos profissionais mostra que, de facto, a retribuição destes profissionais no país é mais alta do que a média de um trabalhador com o mesmo tipo de qualificações, o que certamente tem muito interesse. Portanto, há conclusões que eu diria que são de grande interesse e que provam que, embora Portugal esteja um bocadinho atrás dos países europeus em matéria de protocolos, cultura, medidas de cibersegurança, está a fazer o seu caminho, e o facto de não estar a ser muito afectado por ciberataques acaba por ser uma oportunidade para melhorar os seus sistemas de produção e, digamos que, num futuro não muito longano, colocar-se ao mesmo nível que existe em outros países europeus. Um caminho que estamos certamente a percorrer. E, para rematar, é inevitável não perguntar quais as principais conclusões sobre o estado da cibersegurança, mais concretamente como falou das PMEs em Portugal. Sim, eu diria que as principais conclusões, como digo, têm muito a ver com esse atraso relativo e com a necessidade de fazer um catch-up muito rápido para garantir níveis de proteção adequados. Portanto, o que observamos no inquérito é, como digo, certo atraso, mas observamos também diferenças sectoriais, por exemplo, muito relevantes. Portanto, as empresas de serviços de elevado valor acrescentado são empresas que se protegem muito mais, muito melhor, apesar de, em muitos casos, serem empresas relativamente pequenas. Observamos também que as empresas de construção civil, por exemplo, são as que têm níveis de proteção relativamente mais baixos, inclusivamente também as empresas de serviços de menor valor acrescentado. Vimos também que, por tamanhos, claramente as pequenas empresas são aquelas que têm menores níveis de proteção, e isso acontece na generalidade das empresas porque entendem que a cibersegurança tem um custo extremamente elevado. Pode ser um custo que não tem retorno imediato. Provavelmente, não é? E algo muito curioso também, que apesar de que o custo é um entrave, e é também um entrave a pouca adesão dos colaboradores a este tipo de medidas, algo muito relevante é que muitas empresas nem sequer conhecem as medidas de proteção que são mais adequadas para a sua organização. É certo, por exemplo, que as empresas portuguesas no contexto comunitário não estão muito atrasadas no sentido de que muitas delas adoptam alguma medida de cibersegurança para proteger-se dos ataques, mas essas medidas acabam por ser medidas relativamente simples. E, portanto, rapidamente as organizações portuguesas, especialmente aquelas que utilizam informação comercial sensível, que têm dados de clientes e fornecedores, ou que podem ter custos muito importantes como consequência da queda dos sistemas informáticos, rapidamente têm que avançar para medidas de proteção muito mais sofisticadas e muito mais seguras, passa a redundância, para evitar custos económicos extremamente elevados. O fator sensibilização aqui também poderá ser uma resolução, a parte da resolução para o problema? Sem dúvida. E o tema da formação. Não é? Portanto, há iniciativas do Centro Nacional de Cibersegurança muito recentes, como a CE Academy, que vão um bocadinho ao encontro desta problemática. Portanto, é muito importante a formação, é muito importante também a sensibilização dos trabalhadores, é muito importante também algumas questões que têm a ver com a própria regulação sectorial, e provavelmente também diria que seria relevante que o governo introduzisse algumas medidas para incentivar práticas que são muito relevantes no sector, como, por exemplo, a certificação, como, por exemplo, a adoção de medidas mais sofisticadas, etc, etc. De acordo? Só para complementar com uma ideia também, que é
quando nós perguntamos, portanto, porque é que esses PMEs têm práticas abaixo da média europeia, ou porque é que não têm um nível ótimo, digamos, de proteção, é importante também perceber que o contexto da cibersegurança do ponto de vista económico é um problema de falha de mercado. A informação é escassa, ou seja, é muito mais difícil estimar o risco da não proteção, no caso da cibersegurança, do que, por exemplo, o risco de não proteção num acidente de trabalho ou num acidente de viação. Isso coloca um problema aqui de oferta e de procura, que é de procura por parte das empresas que não têm mecanismos de avaliar o grau de vulnerabilidade e qual é o custo económico da não proteção, que é o que está aqui em causa, porque não há um registro histórico, e o registro histórico que existe é uma explosão, digamos, dos incidentes. E, portanto, é extremamente difícil extrapolar para o futuro, olhando os dados do passado, que é o que se faz nas outras, digamos, nas atividades económicas, onde não há uma variabilidade tão grande. E depois, do lado da oferta, que é a questão da carência dos seguros, na existência ainda de produtos de seguros, existem alguns, apenas 5% das empresas têm seguros contra a cibersegurança, mas também do lado das empresas de seguro também precisam de ter informação credível e portanto, avaliação do risco económico e avaliação dos impactos económicos para fazer a estimação dos prémios, para o desenho dos próprios contratos, etc. E, portanto, há aqui um problema de informação, quer do lado de quem procura os serviços, que ainda não tem sequer a noção da dimensão do custo da não adoção ou do não investimento neste tipo de práticas, quer do lado do setor que poderia funcionar como protetor, digamos, a dar uma segurança adicional. Portanto, aqui também parece que há aqui áreas de negócio, e talvez pudéssemos agora falar um bocadinho por esse lado, porque muitas vezes apresenta a cibersegurança como um custo, e como disse o Francisco há pouco, é a principal barreira que os empresários identificam à adoção de novas práticas. Mas, por outro lado, há aqui uma oportunidade de negócio. Portanto, quando nós olhamos para o setor, e aqui, só para completar um pouco também o desenho do estudo, quando foi pensado, nós não há propriamente nos nossos cursos de economia, não há uma disciplina de economia da cibersegurança, não é? Já se começa a falar na economia digital, mas ainda não há propriamente um ramo de estudo nesta área. Mesmo a nível do desenho, se quisermos, dos critérios de classificação das atividades económicas, das profissões, não há uma profissão de ou profissional de cibersegurança, não há uma CAI económica para uma empresa de cibersegurança. Ou seja, nós tivemos também aqui um esforço grande, que foi juntar bases de dados de fontes diferentes, portanto, para além daquelas fontes primárias, de fazer inquéritos junto aos profissionais ou das empresas, ir buscar bases de dados já construídas e extrair informação que pudesse ser relevante. E a Universidade de Minho tem bases de dados, microdados, seja das empresas, seja dos trabalhadores, que permitiu também usar essa informação que a Universidade tem e colocá-la ao dispor agora de um problema muito concreto, para a análise de um problema concreto da cibersegurança. E uma das questões que estava aqui a falar há pouco, da questão da oportunidade de negócio, é quanto é que vale o negócio da cibersegurança em Portugal. E isto é difícil de medir, é difícil de estimar. Portanto, nós fizemos esse exercício, portanto, é um ensaio que ainda pode ser desenvolvido, mas fizemos esse exercício a partir de microdados das empresas destas áreas das tecnologias de informação e comunicação, fazer quase, através de mecanismos de técnicas que temos, portanto, de exploração dos dados, de análise de texto, da descrição aquilo que as empresas fazem, tentar identificar aquelas empresas que afirmam que têm ou que prestam serviços na área de cibersegurança. E chegamos a resultados bastante interessantes, porque identificamos 144 empresas, que já é um número significativo, portanto não é propriamente uma mão cheia, já é, digamos, aqui um cluster, digamos, em nascimento, em que tem potencial de crescimento nesta área de negócio, que empregam 1.300 trabalhadores, como foi dito há pouco, altamente qualificados, a maioria deles, a generalidade praticamente licenciados, com salários médios muito acima da média, que são empresas, a maior parte delas PMEs, portanto, pequenas e médias empresas, têm um volume de negócios global entre os 130 e 150 milhões de euros, portanto, agora aqui depende um pouco do critério de inclusão ou de exclusão de empresas, mas mostra aqui que há aqui um sinal, que há aqui um cluster de cibersegurança em Portugal, provavelmente precisa ser mais articulado, ou seja, dado que portanto, o INE não tem um CAI específico
para a cibersegurança, como eu disse há pouco, é difícil identificar, até porque há empresas que os serviços da cibersegurança estão acoplados a outro tipo de serviços na área das TIC e, portanto, nem sempre é fácil destrinçar o que é o pagamento de um serviço de cibersegurança ou de outros serviços nesta área. Mas, de qualquer forma, poderia haver aqui um exercício, e provavelmente o Centro Nacional de Cibersegurança podia dar esse pontapé de saída, de criar aqui um espaço de diálogo ou de ligação destas empresas desta área, para começar a perceber qual é a dimensão efetiva deste negócio e quais são as suas vulnerabilidades, quais são as suas perspectivas de crescimento, quais são as ligações que estas empresas têm a parceiros internacionais, porque a questão da cibersegurança é um fenómeno global, portanto não é uma questão nacional, não tem fronteiras. E, portanto, quanto mais ligados estivermos ao exterior, também mais vulneráveis estamos a ameaças que podem vir do exterior. E, portanto, perceber qual é a ligação destas empresas, quem elas são, como é que elas estão a ser geridas, a sua organização interna, o seu potencial de crescimento. E, portanto, assim como se criou e se tenta organizar clusters à volta do setor da economia da saúde, por exemplo, ou da biotecnologia, também aqui a cibersegurança, eu acho que há aqui um potencial de criar relações entre as empresas. Há aqui oportunidades de investimento, que é um setor que vai crescer. Ele está a crescer a dígitos acima da média da economia nacional. Aqui a chamada de atenção que Francisco falava há pouco, a questão dos profissionais nas TIC. Portugal tem a percentagem de diplomados, portanto, de pessoas que concluíram os cursos de primeiro ciclo ou segundo ciclo na área deste TIC é cerca de metade da média da União Europeia. Há países como a Irlanda, onde é o dobro ou o triplo do que é em Portugal ou aos países bálticos. Portanto, países que, regra geral, na Europa, que estão a crescer mais, são também os países onde tende a ter uma formação de profissionais nas áreas das TIC superior à média. Portanto, isto quer dizer que pode haver aqui uma ligação grande entre a digitalização da economia e dentro da digitalização, portanto, a adoção destas práticas de cibersegurança e o crescimento económico da própria economia. Portanto, avaliar qual é o efeito das práticas de cibersegurança no crescimento da economia. Provavelmente vai ser mais relevante no futuro. E só por uma razão muito simples, não é só Porque é que isto pode ser importante? Porque, a partir do momento que nós vamos ter produtos e serviços que estão interligados uns com os outros, por exemplo, a questão da condução autónoma, nós percebemos que para uma empresa investir nestas áreas tem que ter garantias de segurança, tem que ter garantia que a informação, que ao fim e ao cabo é a sua matéria-prima, não vai ser violada e não vai ser corrompida. E, portanto, se não tiver essas garantias de proteção, o seu incentivo para investir vai ser menor. E, portanto, porque o risco é maior também. Portanto, a existência aqui de profissionais é fundamental. E, portanto, eu acho que aqui uma recomendação para o Governo, claramente, e para o sistema de ensino, e o relatório foca não só cursos formais, mas também cursos de curta duração, haver uma maior oferta e, lá está, uma maior sensibilização para os estudantes existentes, para a escolha deste tipo de cursos, mas também para as próprias instituições fazerem mais pressão junto do Governo, dos próprios órgãos de gestão do sistema de ensino superior, para haver mais também vagas, um aumento substancial de vagas, porque é uma área onde vai haver emprego, onde vai haver negócio e portanto, onde vai ter também um impacto positivo na economia no futuro. Professor, e pergunto-lhe que desafios à cibersegurança das empresas considera que resultam destas conclusões, das que mencionou agora e das que o Francisco também... Pois, algumas destas já foram aqui mencionadas. Isto é, há este desafio que é ao nível das PME. Portanto, as PME assentam os seus mecanismos de cibersegurança, a maior parte delas em recursos externos. Portanto, se é recursos externos, quer dizer que estão a recrutar uma outra empresa para prestar serviço. E, portanto, como eu referi aqui há pouco, a consolidação de um cluster de oferta de serviços de cibersegurança é algo que é fundamental para termos uma oferta de qualidade para estas PME que não têm recursos, a grande parte delas não tem recursos internos, a não ser recursos muito básicos, de validação de passwords ou inserção portanto, de ligação com os sistemas internos, grande parte delas não tem sequer um profissional dedicado a tempo inteiro a esta área. PMEs será certamente uma preocupação, a falta de recursos humanos outra. O que é que poderia acrescentar em termos... Pois eu acho que é a questão mesmo da informação. E aqui a parte pública tem um papel aqui fundamental e um organismo como este tem aqui um papel fundamental, que é, primeiro, dizer há estes riscos podem trazer estes custos, mas há aqui soluções. E, portanto, fazer, digamos, uma pedagogia com base na informação,
não apenas uma questão alarmista, não é? Portanto, como vemos muitas vezes nas notícias, que houve um ataque a esta empresa, aquela, e perderam-se dados e não sei o quê, portanto, e muito mais para além disso. Por um lado, também promover uma cultura de divulgação dos ataques, isto é, quando uma empresa é atacada, tem um custo grande em divulgar que foi atacada. Vamos imaginar uma grande empresa de distribuição que tem os cartões de cliente, por exemplo, ou um banco. Ou... Nem que seja porque põe em causa a reputação da própria... Exatamente. Portanto, a tendência é... Os ataques que são reportados, provavelmente é só a ponta do iceberg e não conhecemos o restante. Até porque a empresa, quando diz que está a ser atacada, está a dizer ao mercado, a dizer eu tenho vulnerabilidades. E ninguém gosta, perante os outros, de dizer que está vulnerável a ataques do exterior. Portanto, há aqui um problema que é o reporte da informação. Há que criar aqui mecanismos ou de anonimato ou de alguma forma de proteger também a reputação das empresas para que não haja este esconder, porque isso é mau, porque aí não sabemos a dimensão do problema, não é? Depois, há esta questão da quantificação dos danos. E, portanto, as empresas perceberem, por exemplo, grande parte das PME, há cerca de um terço que nem sequer consegue estimar o custo dos ataques que sofreu, outras, ou de quanto gasta, em matéria de cibersegurança, outro terço diz que gasta cerca até 3 mil euros por ano, portanto, que é uma quantia irrisória no orçamento da maior parte das empresas, mesmo sendo PMEs. E, portanto, este transmitir informação viável, a dizer isto custa tanto, também promove aqui a cultura de proteção e, portanto, de querer investir e não olhar isto como um custo, mas como um investimento para a atividade da empresa no futuro, até por a questão dos custos reputacionais, caso seja alvo de um ataque. E depois, toda a questão da formação, ou seja, caso isto aconteça, quais são os passos, quais são os instrumentos que estão disponíveis, seja no mercado, o tal catálogo de empresas fornecedoras, por exemplo, o tal cluster podia fazer esse papel, seja do ponto de vista dos protocolos que já existentes, seja do ponto de vista até legal, que instrumentos jurídicos têm para acionar e para se proteger. Portanto, a informação toca aqui vários aspectos e que devem ter sempre este objetivo, que é diminuir as assimetrias de informação. Portanto, passar com que a informação esteja do lado da sociedade e não do lado do infrator. E esse é que domina muito mais a informação, porque sabe quantas empresas atacou, sabe quantas responderam. E, portanto, há que diminuir esta assimetria de informação. E há que, por um lado, tentar diminuir os custos reputacionais de quem reporta os casos, e depois também inverter esta ideia de que investir na cibersegurança é um custo e não um investimento. E, portanto, eu acho que isto é importante até nos próprios programas, como foi aqui referido há pouco, que se fala agora da transição energética, da transição digital. Vai haver fundos, vai haver pacotes de investimento com volumes significativos para estas áreas, em que a cibersegurança tem que ser também uma das componentes. Uma preocupação. E no futuro, na sua opinião, que estudos na área da economia seriam pertinentes de realizar? Eu acho que há aqui uma falha grande, mesmo da literatura, que é muito difícil estudar quais são os impactos a nível, por exemplo, do valor acrescentado das empresas, quanto é que isto representa em termos do produto de um país ou a nível empresarial. Existem estudos que o fazem ainda de uma forma, nomeadamente, digamos, parcelar, mas porque se consegue identificar alguma coisa que é na cotação, por exemplo, das empresas em bolsa, quando sofrem um ataque, regra geral, há uma queda do valor em bolsa e, portanto, há estudos que estimam, muitas vezes, ataques em concreto, portanto, incidentes em concreto que tentam estimar isso no valor da empresa. O reporte, nem que seja estes exemplos, o reporte desta informação é importante, porque mesmo as grandes empresas, quando são atacadas, portanto, perceberem que a importância que tem do investimento a priori, portanto, ex ante, e perceberem que isso tem um efeito também no valor de mercado. Portanto, os estudos no âmbito da economia têm sido mais focados na questão do valor da empresa, mas era possível, e de facto, alargando as bases de dados e a natureza dos inquéritos e depois até por estudos de caso, portanto, ir aprofundar esta dimensão. Acho que isso era importante perceber o valor dos danos, que ainda não está bem quantificado. Depois, como eu tinha dito há pouco, perceber melhor a estrutura, a organização, o tipo de empresas que temos no setor da oferta de serviços de cibersegurança. Nós também, por exemplo, não sabemos quantas empresas portuguesas recorrem a empresas estrangeiras para fornecer estes serviços, nem o valor da exportação, porque também estamos aqui a esquecer que este é um setor que tem potencial
de exportação. E, portanto, é um tipo de serviço de valor acrescentado que pode ser exportado pelas empresas portuguesas. Portanto, há aqui o valor também económico deste lado que é necessário explorar melhor. E depois, como já tinha referido há pouco, saber qual é o valor macro do investimento em cibersegurança. Portanto, atualmente é possível fazer avaliações, por exemplo, da proteção ambiental, podemos ter custo económico dos incêndios, ainda não temos ainda um valor macro dos ataques, ou o ideal seria saber qual é o retorno do investimento, portanto, quanto é que deixamos de gastar por ter investido em cibersegurança. Mas aqui são, aliás, a literatura que íamos investigando sobre isto ainda são estudos muito recentes, portanto, é um fenómeno muito recente, ainda é algo que ainda mesmo do lado académico ainda tem muito que progredir. Lá está, como eu disse há pouco, quando a classificação de atividades económicas ainda não tem sequer um CAI específico para estas atividades, poderá ter talvez numa revisão futura ou não há uma profissão estabelecida no Código Nacional de Profissões para a cibersegurança. Portanto, aqui é um sinal que ainda é algo novo e, portanto, se é algo novo, é um fenómeno novo que ainda tem que ser ainda estudado melhor, que seja pelo lado da academia, mas também, obviamente, por outras entidades de interface, como o centro ou atividades, centros de investigação ou tecnológicos, etc. Só para terminar, e esta pergunta lanço aos dois, que já começava aqui pelo professor Francisco, julga que este trabalho pode ajudar a promover o estudo da cibersegurança em Portugal e, se sim, em que medida? Sim, eu julgo que sim, e acho que é importante, é um primeiro passo, sobretudo para ter noção de que existe um sector e que este sector tem um potencial de crescimento importante, e sobre isto dizer que a União Europeia tem feito um esforço significativo nos últimos anos e há pacotes específicos para promover a inovação em matéria de cibersegurança no âmbito da União Europeia, muito associados aos fundos Next Gen. E também dizer a este respeito que não só a inovação é importante, não só dispor de produtos no mercado, senão ganhar soberania a nível europeu neste tipo de âmbitos, porque senão o que estamos a fazer é de facto estar cada vez mais dependente de países, em alguns casos, com duvidosa reputação, como por exemplo a Rússia, que tem empresas que são extremamente potentes no âmbito da cibersegurança. Dizer também que a situação em Portugal é relativamente boa do ponto de vista global, do ponto de vista institucional, do ponto de vista da governança. Portanto, Portugal tem dado um salto muito importante nos últimos anos e é no índice global de cibersegurança publicado pela União Internacional das Comunicações, um salto muito importante, está neste momento no top 20 dos países com uma arquitetura institucional mais desenvolvida, portanto, algo também extremamente positivo, e dizer que se estão dando passos para garantir que as coisas melhoram em matéria de formação, como dizia antes, em matéria de divulgação de informação, em matéria de certificação, inclusivamente, e também em matéria de transferência de boas práticas, que é algo que é extremamente relevante e muito efetivo normalmente para que as empresas possam adaptar protocolos, comportamentos, etc, etc. E essa é precisamente uma das fortes apostas do Centro Nacional de Cibersegurança. E agora passo aqui ao professor João. Portanto, julga que este trabalho pode então ajudar a promover o estudo da economia da cibersegurança em Portugal? Sim, no caso, olhando mais para o interesse até dos investigadores, como eu disse há pouco, para Portugal há muito poucos estudos da economia da cibersegurança, portanto identificamos muito poucos, ainda numa natureza ainda muito exploratória. Eu acho que este trabalho dá pistas, muitas vezes o primeiro entrave que nós temos é o acesso à informação, onde é que está a informação, quais são os dados, não é? E este trabalho deu pistas, temos as bases de dados e, portanto, deu pistas onde é que podemos ir buscar a informação. Já começa a haver uma tese ou outra de mestrado já nesta área, portanto, começa a haver interesse também até dos jovens por estas matérias. E, portanto, eu acho que também levanta um conjunto, muitas vezes estes relatórios fazem com que se levante perguntas. Portanto, para haver investigação tem de haver perguntas de partida. E às vezes, formular uma boa pergunta é muito mais difícil do que o trabalho que vem de seguida. Portanto, eu acho que há aqui um conjunto de perguntas. Por exemplo, perceber que tipo de empresa, porque é que uma empresa adota um determinado procedimento de cibersegurança e outra não. Quais são os comportamentos das empresas? Porque é que isso acontece? Tem a ver com o setor de atividade, como foi aqui referido há pouco. Tem a ver com a dimensão da empresa. O estudo levanta algumas diferenças e faz uma análise também segundo a dimensão da empresa. Mas tem a ver com a idade do gestor, tem a ver com o tipo de produto,
tem a ver com a organização interna, que tipo de recursos humanos estão mais sensíveis, tem a ver com a idade dos trabalhadores, tem a ver com as relações que essa empresa tem, ou se está mais envolvida no comércio eletrónico ou não, como é que utiliza os meios financeiros à distância, Portanto, há aqui ainda um trabalho muito grande de investigação, seja das características das empresas, mas também da própria organização e do empresário. Portanto, isto não é só para uma coisa de economia, mas também para todas as áreas que têm a ver com a sociologia das organizações, da gestão, dos recursos humanos, da gestão estratégica, etc. Portanto, há aqui um campo amplo de investigação que este relatório, sim, pode ser olhado de várias vertentes, não é? Portanto, o facto do relatório também mencionar várias bases de dados possíveis, europeias, outras nacionais, que podem ser mobilizadas para este tipo de estudo, também ajuda, porque ajuda quem voltar a pegar, já ter aqui uma base de trabalho e, a partir daí, desenvolver questões mais interessantes e portanto, tentar obter respostas e lançar outras pistas. Muito obrigada. Chegamos ao fim desta sessão. Quero agradecer mais uma vez a presença a ambos. Quero agradecer também a quem está desse lado. Obrigada por nos ter ouvido. Nós regressamos na próxima sessão para discutir, como sempre, temas de atualidade ligados claramente ao universo da cibersegurança. Até lá, não se esqueça de aceder ao website do CNCS, www.cncs.gov.pt, e fique a par de um conjunto de atividades que estão ao dispor de cidadãos e das empresas. Obrigada e até lá.